Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Espírito Santo de Deus, como sempre nós permanecemos na sua dependência. Eu me coloco nessa hora, Pai, à tua disposição para que o Senhor permita que eu entregue a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, ao meu espírito, da maneira que o Senhor quer, da maneira genuína, da maneira que o Senhor me falou e o Senhor tem ministrado a mim, que eu possa nessa hora ser precisa a ministrar aos meus irmãos. Eu peço, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que tem varrido essa nação, Espírito Santo que é espírito, que é vento impetuoso, que sopra onde quer, que muda as coisas de lugar, que tem varrido a nossa nação, que tem agitado os mares. Espírito Santo de Deus que tem produzido transformação nessa nação, o Senhor que tem mudado as coisas de lugares, pessoas de posição, o Senhor que tem reposicionado tudo aquilo que há na terra. Espírito Santo de Deus que sopra sobre nós podemos identificar a tua voz nesse sopro, nesse vento impetuoso, dizendo: vem. Vem comigo, vem ter sobre as águas. Espírito Santo, nessa hora que nós possamos ouvir a tua voz de comando, que nós possamos ouvir com precisão o que o Senhor quer, Pai, nos direcionar, nos falar e impartir no nosso espírito nessa noite. Que a sua palavra venha com vida, que a sua palavra venha com verdade, que a sua palavra venha com a força do teu vento impetuoso que tem sobrado nesse tempo. Nos permita ouvir a tua voz com precisão em meio a este vento, em nome de Jesus, amém. Diz a palavra: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu li todos esses versículos só para contextualizar. Esse não é o centro da palavra de hoje, mas eu quero abrir a palavra com o contexto daquilo que Deus está nos falando. Há uns dias atrás, antes de toda a situação, eu estava aqui na igreja à tarde trabalhando e o Espírito Santo me falou algo ao Espírito. Nós estávamos buscando de Deus, na verdade, o tema de retiro de jovens. E hoje nós entendemos que o que Deus tem ministrado, toda vez que nós buscamos um tema nessa casa, nós nos movemos por tema. Os temas são, na verdade, palavras proféticas que o Senhor declara sobre nós e que nos acompanham por toda a nossa vida. Não são temas para um período, não são simplesmente temas para se fazer ou produzir um evento. E o Senhor falou ao meu ouvido, naquela tarde, sob o comando da tua voz. Sob o comando da minha voz. Ou nós dizemos a ele, sob o comando da sua voz. E ele me deu uma visão nessa hora, de um exército extremamente alinhado. E de um general à frente desse exército. E o exército estava pronto, o exército estava preparado e alinhado para que ao comando da voz do general, o exército saísse para se posicionar nos locais aonde o general mandasse e enviasse para tomar território e exercer governo. E aí o Senhor me falou, me mostrava a voz dele como uma voz de comando vindo de um general. Sob o comando da minha voz, vocês se posicionarão. E aí o Espírito Santo me levou a este versículo. Ele também me mostrou em visão um técnico ao lado de um campo, um time jogando e o treinador falando: vai, vem. O treinador atua antes nos treinos e o treinador atua na hora do jogo, dando as direções, dando comando para que o time vá bem. E aí o Espírito Santo me levou nesse versículo: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas. Andar sobre as águas tem tantos significados, mas o que o Espírito Santo me mostrou naquele dia é o mar como um lugar que a gente nunca foi. A gente vai para passear, para se divertir, não para andar sobre as águas, a pé, né?
sem nenhum tipo de apoio. O mar, andar sobre as águas como um lugar que nós jamais iríamos na nossa naturalidade, na nossa carnalidade, na nossa humanidade. Uma posição que eu falo assim, eu ir lá, aquilo não é para mim. Eu jamais andaria sobre as águas, eu jamais estaria lá, eu jamais faria aquilo. Talvez outra pessoa possa se atrever a ter habilidade, eu não tenho. Mas debaixo de um comando, da voz do Espírito Santo, de um comando de Jesus, nós nos atrevemos e nós ousamos a caminhar sobre as águas. E ele diz, vem comigo, Pedro, vem comigo, igreja, para um lugar que vocês nunca estiveram, e um lugar que vocês nunca imaginaram estar. Vem comigo, mesmo que o mar estiver revolto, e as situações parecendo contrárias ao meu comando, à minha voz, eu digo vem, e vocês vêm comigo no sobrenatural mesmo, não é no natural. Vem comigo para um lugar que, se vocês tiverem dimensão de onde vocês vão parar, talvez vocês não deem o primeiro passo, mas só vem. Eu vou dando passo a passo, o Senhor me dizia, só vem. Dá o primeiro passo ao comando da voz de Deus. Quantos lugares o Senhor vai nos levar, nos posicionar, igreja? E eu estou falando da parte de Deus para a sua vida nessa noite. E eu vou te falar da parte de Deus para a sua vida nessa noite, do começo ao fim. Porque o Espírito Santo vai nos levar a começar a falar do que está por vir, do futuro que o Senhor tem para nós. Não com medo e preocupação, mas muito, muito ao contrário disso, com a verdade daquilo que nós carregamos e o projeto de Deus para este tempo que está sobre nós, sobre a igreja de Cristo. E você pode ouvir da sua casa e falar assim, mas isso tudo que a pastora está pregando, isso tudo que essa igreja prega, é para o irmão, é para aquele irmão, é para aquele homem, é para aquela mulher. Mas eu vou voltar à minha vida, eu vou seguir a ser a pessoa que eu sempre fui, eu vou correr para sustentar a minha casa e nada mais. Engana-se você, o vento do Espírito está reposicionando. O vento do Espírito está mudando as coisas de lugar. E ele vai, muitos de nós, vamos começar de novo, em novas posições. É só ouvir a voz dele dizendo, vem. E se lançar sobre as águas. Essa palavra é para mim. E essa palavra é para você que está me ouvindo nessa noite. Essa palavra é para todos nós. São lugares que nós não sonhamos e nem imaginamos. E não são, muitas vezes, em condições favoráveis. É pela fé. Mas eu sim, se a voz disser vem, nós simplesmente vamos. Eu queria aqui posicionar a igreja sobre o que o Espírito Santo vem nos falando já há mais de um mês e meio comigo, com o Ministério dos Jovens. Está falando muitas coisas aos jovens a respeito dessa palavra, sobre o comando da minha voz, sobre o comando da sua voz. Senhor, e nós todos, o Espírito Santo tem me dito nesses dias, o apóstolo Cristiano pregou tremendamente, num domingo aí, acho que retrasado, não sei, 3 domingos atrás, a respeito da arca, que representação desse tempo, né? A arca e Noé, e esse tempo que nossas famílias estão sendo guardadas e reestruturadas, edificadas, para quando a arca abrir, as famílias recomeçarem o projeto de Deus na terra, reestruturar a humanidade. E o Espírito Santo tem me falado sobre quando a porta da arca se abrir. Foi o que ele pregou naquela noite, que Noé não teve sabedoria, se preocupou com a estrutura e não teve discernimento para recomeçar, enfim. Mas a porta da arca vai se abrir, ou seja, isso tudo vai passar. E nós vamos voltar. E nós vamos voltar da mesma maneira, para os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas? Talvez você esteja pensando nesta hora, sim, pastora, eu vou voltar para o mesmo emprego, eu vou voltar para a mesma faculdade, eu vou voltar para o mesmo lugar, e vou fazer as mesmas coisas. Sim, eu acredito que muitos de nós vão voltar para os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, mas nunca mais do mesmo jeito, porque nós nunca mais seremos os mesmos. A mudança é de dentro para fora. Esse vento impetuoso está passando dentro de mim. Eu falava com a profeta Camila nesses dias atrás, pelo WhatsApp, o vento está fazendo uma faxina dentro de mim, na minha mente, nos meus ouvidos, no meu coração. Não tem como, nós ouvimos a Deus e saímos desse tempo as mesmas pessoas que nós começamos. Então nós nunca mais faremos as mesmas coisas do mesmo jeito, porque nós nunca mais seremos os mesmos. E se você até agora está olhando para dentro e você é a mesma pessoa, com os mesmos medos, as mesmas fraquezas, as mesmas preocupações, busque no Espírito, converse com o ministro, ore, busque a palavra, busque intimidade com Deus, vai ouvir a voz de comando do Senhor, porque Ele está produzindo algo poderoso na sua igreja, de dentro para fora, de dentro das nossas vidas, de dentro das nossas casas. E a porta da arca vai se abrir, e nós todos, outras pessoas,
edificadas, amadurecidas, transformadas, sairemos da arca. E sairemos para quê? Para fazer as mesmas coisas do mesmo jeito? Eu não aceito isso. Eu não aceito isso sobre nós, sobre a igreja de Cristo. Eu cancelo isso, isso está na sua mente, no seu coração. Se você tem se debatido nesses dias, preocupando com o depois, só com a parte financeira, só com a parte, processual do negócio, eu cancelo isso na tua mente, nessa hora, no teu coração, nas tuas emoções. Porque o que o Senhor está produzindo é poderoso e vai se manifestar no natural através das nossas vidas. Quando a porta da arca se abrir. E o Espírito Santo me dizia que a mesma voz que treina é a voz que dá a largada. A mesma voz que vem nos treinando ano após ano é a voz que vai dar a largada. Não vai dar largada no Ministério Sonho de Deus, que está aqui. Esse ministério tem há 12 anos, edificando vida e produzindo varões à estatura de Cristo e frutificando tremendamente no reino de Deus. Mas nós começamos uma década de governo. E propriamente dito sobre posições de governo, sobre exercer governo, quando a porta da arca se abrir, a mesma voz que nos treinou ao longo desses 12 anos, é a voz que vai dar o comando de largada. Receba no seu espírito. E o que nós não podemos fazer é sair da arca no piloto automático. Eu cancelo isso sobre a sua vida, sobre a minha vida. Sabe, no piloto automático, no desespero da rotina, a mesma pessoa, com a mesma ansiedade, com as movimentações antigas, com a visão antiga, com a maneira de falar, a maneira de ver, a maneira de enxergar as coisas iguais, se vendo como sempre se viu, não se vê com a realidade, a identidade revelada em Cristo depois desse tempo. Eu cancelo isso no teu espírito. Nós não sairemos da arca no piloto automático, mas nós nos moveremos sobre o comando da voz de Deus. E se tem uma coisa que nos marca como ministério, é o fato de somente nos movermos debaixo da voz do Senhor. Se tem uma marca desse ministério, é isso. Eu tenho o privilégio e a honra de fazer parte da diretoria dessa casa. E eu posso testemunhar para você que nas nossas reuniões, para decidir coisas grandes e coisas pequenas, para dar cada passo, por menor que seja, que possa parecer, tudo é pautado na voz de Deus. Vamos por esse caminho, tem palavra aqui. Mas Deus disse isso. E todas as nossas reuniões, todas as nossas decisões, o tempo todo, buscando na memória, nas nossas escrituras, aquilo que a gente guardou no coração, aquilo que a gente anota, aquilo que a gente sabe. Sempre se Deus falou. Sempre se nós temos uma palavra. Então você faz parte de uma casa, de um ministério, onde tem tido a voz do Senhor como comando, como a direção, em todo o tempo. A voz dele nos orienta e nós não fazemos nada que não seja debaixo da orientação da voz do Espírito Santo de Deus. Então isso está sobre a sua vida, se mover debaixo da voz do Senhor. Ter a voz dele como comando na sua vida, porque você faz parte de uma casa que se move assim, você tem autoridade espiritual constituída, a parte de Deus sobre você, que se movimenta dessa maneira, e eu declaro em nome de Jesus, que se você até hoje se movimentou da sua maneira, a partir desse tempo, você nunca mais andará da mesma maneira, mas você será conduzido, guiado, ou melhor, comandado pela voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Abra comigo em Neemias, que é onde nós vamos pautar a mesma palavra de hoje. Eu queria contextualizar, porque nós vamos falar muito desse comando. E esse governo que a mesma voz que nos treinou no deserto, nos treinou nas adversidades. Eu não quero entrar nisso hoje, mas nos treinou nas dificuldades, em tempos bons, em tempos difíceis, em luta e em festa. Em todo tempo essa voz tem nos treinado. Essa voz que vai nos dar a largada para nos reposicionarmos ou nos posicionarmos nos lugares que Ele tem para nos confiar, para começar a exercer autoridade sobre esta terra. É isso que o Senhor está fazendo com a Igreja de Cristo nesse tempo. É um tempo de transição de governo, isso é claro. Isso a igreja profética no Brasil está falando. Isso é nítido aos nossos olhos. Nós temos hoje um cenário. Quando Deus falou com o apóstolo Eli há anos que em 2020 iniciaria a década de governo, quando Deus falou desde o ano passado com o apóstolo Eli que esse ano seria de relacionamento e reconciliação, nós sabemos que Deus faz o que Ele fala, nós não sabíamos como, fomos surpreendidos pela maneira.
Mas ele preparou um cenário que não é assustador para quem conhece a palavra e a forma que o Senhor se move. José governou num tempo de crise extrema. Neemias se tornou governador de Judá, de Israel, quando os muros de Jerusalém estavam destruídos, a cidade estava assolada. Aí Deus levantou Neemias como governador. Então, se nós conhecemos as movimentações de Deus ao longo da história, esse cenário não nos assusta. Eu não estou falando que Deus sonhou e planejou esse vírus, essa situação, mas Deus sempre se movimenta, Ele não é pego de surpresa nas situações. E Ele se movimenta, Ele não perde o controle em nenhuma das situações. Esse cenário, a princípio caótico, que o mundo está vivendo, que nós estamos vendo acontecer, a instabilidade econômica das nações, provavelmente dita do nosso país, tudo aquilo que vem como consequência da situação que nós estamos vivendo, é o cenário perfeito para a manifestação da glória de Deus através da sua igreja. Mas para isso nós precisamos nos posicionarmos, porque hoje nós somos a voz, hoje nós somos a mente, hoje nós somos os braços, hoje nós somos as pernas, hoje nós temos a inteligência de Cristo para se movimentar e manifestarmos a sua glória sobre a terra. Então, para que isso aconteça, para que a igreja exerça e não passe desapercebida esse tempo e se mova no governo que Deus tem preparado para a tua igreja, nós precisamos nos posicionar. E Deus preparou um cenário para isso. Deus preparou um cenário para que a igreja se manifeste em glória. Deus preparou um cenário, um ambiente para a igreja governe, para que haja uma transição de governo sobre a terra. Sabe por quê? Está nítido e claro para todo mundo que todos os governos deste mundo são falíveis. Que todas as estruturas são abaláveis. Que não há poder, que não há dinheiro, que não há instituição que possa nessa hora, vai curar os doentes, vai fazer os exames, vai atender nos hospitais. Quer dizer, vai curar aquilo que acontece, mas até se descobrir uma vacina, até impedir, até controlar, se não for a mão de Deus para segurar esse vírus, que se não for a mão de Deus para impedir que o que aconteça seja maior do que tem acontecido, o que vai acontecer, que Ele vai impedir, se não for a mão de Deus, não tenha nada que o homem faça. Estamos todos nesse mundo dependentes da mão de Deus. Então tá fácil para a igreja se manifestar em poder, porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos daquele que tem o poder. E que todos têm que reconhecer nessa hora que dependem dEle. E nós falamos em nome dEle, mas nós temos que nos movimentarmos em nome dEle. E Neemias, eu quero me deter a ele nessa noite. Neemias foi um homem que governou num cenário caótico, de desastre, de tamanha calamidade. E diz Neemias no capítulo 2 versículo 1, aquele versículo tão conhecido, eu vou ler só para a gente lembrar, que diz assim, no mês de Nissan, é um que eu quero ler, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou, por que o teu rosto está entristecido, se não está enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo. E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Com o meu rosto não estaria triste, se a cidade que está ao sepulcro dos meus pais está completamente destruída, e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou, o que está desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus, e respondi, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. E aí nós vamos dar sequência, depois lá no capítulo 5 de Neemias. Mas eu quero começar aqui falando que nós sabemos, e nós vamos ler no capítulo 5, que Neemias estava longe da sua cidade, dos sepulcros do seu pai. Teve notícias, anos depois, que ela já estava destruída e assolada, Jerusalém. E aí ele ficou tão triste, se a gente ler o capítulo 1, vê que ele ficou por muito tempo triste e por muito tempo em intercessão. Até que um dia o rei viu no semblante dele que ele estava triste. E foi aí onde ele manifestou o que estava no coração. E o rei o liberou e deu recursos para que ele fosse a Jerusalém, comandar, dirigir a reestruturação da cidade.
E nós sabemos que no final desse processo de reestruturação e erguer os muros da cidade de Jerusalém, Neemias foi eleito o governador da cidade. Mas o que eu quero atentar aqui, para começar, é que nós não vemos em Neemias uma motivação de governo. Nós não vemos em Neemias uma motivação. Eu vou lá, está tudo destruído, ninguém se levantou. Eu me levanto e depois eu viro autoridade naquele lugar e desfruto. Eu vou mandar na terra de onde eu saí. Eu vou chegar lá, vou liderar a reestruturação e vou virar o governador. E vou virar uma autoridade sobre todos aqueles, meus ex-vizinhos, meus ex-parentes, parentes do meu pai. Eu vou mandar naquele povo. Não. A motivação de Neemias foi compaixão. Neemias teve uma motivação genuína de compaixão por uma cidade destruída e um povo, sendo a Bíblia fala que estava sendo humilhado, escravizado, sofrido, a Bíblia relata. E Neemias, o coração dele, quando ele soube disso, se encheu de compaixão. E foi essa compaixão que o motivou a ir lá servir, a trabalhar, a colocar a mão na massa, que não foi nada simples aquilo. E liderar, conduzir e trabalhar na reedificação de Jerusalém. Aqui o primeiro ponto, claro que nós somos intencionais no governo. Nós temos uma palavra de governo sobre nós. O ponto é qual a motivação do nosso coração para governo. O Senhor nos chama a termos essa hora compaixão. Compaixão da sociedade, compaixão das famílias, compaixão dos desempregados, compaixão daqueles que estão sendo oprimidos, compaixão daqueles que estão debaixo de escravidão, escravidão do sistema corrupto, escravidão de tantas coisas. As pessoas que têm perecido por falta de estrutura de saúde, tantas estruturas, que a corrupção não permite que seja da forma que deveria ser, pelo nível de arrecadação que as nações têm. Há um povo, sim, sendo assolado há anos, há um povo sendo oprimido, e a motivação do nosso coração tem que ser servir a Deus através de servir as pessoas. Que o Senhor gere em nós um coração como o de Neemias, de compaixão. A motivação do coração dele era reconstruir, mas como consequência, ele a governou. No padrão do reino de Deus, governo é resultado do servir. Guarde isso no seu coração. No padrão reino de Deus, não reino deste mundo. O padrão reino de Deus, governo é consequência do servir. E Deus me falou forte no meu coração, no meu espírito, que o entendimento e a motivação do nosso coração tem que ser genuinamente servir. Nós temos que ser intencionais no governo, mas com a motivação genuína. Nós vamos ler aqui e estudar juntos o coração de um homem que se levanta como governador de uma cidade, após ter sido levantado em compaixão para reedificar essa cidade e estruturar um lugar seguro para as famílias que lá habitavam recomeçar as suas vidas. Tirou o povo debaixo de um jugo de escravidão. Como era o coração de Neemias? Deus quer gerar esse coração nas nossas vidas nesse tempo, porque Ele vai nos posicionar em governo, mas Ele quer antes, nesse tempo, em casa, esse tempo sendo ministrados pelo Espírito, nesse tempo de intimidade, Ele quer tratar conosco de dentro para fora, e nessa noite, Ele escolheu falar das motivações do nosso coração, e para que caminho nós vamos seguir. E o Espírito Santo me dizia, que o governo da nossa vida, nós temos que ser intencionais ao governo. Mas não é para usufruir do que o governo pode oferecer. Nós sabemos que a autoridade, nós sabemos que posição de governo tem do que usufruir. Mas a nossa motivação é simplesmente, genuinamente servir. E o Espírito Santo me dizia que o governo, o entendimento que o governo, através do servir, é com a finalidade de servir. O Espírito Santo me dizia assim: o servir é o nosso caminho ao governo, e o servir é o nosso destino no governo. Guarde isso no seu espírito, no seu coração. O servir é o nosso caminho ao governo, e o servir também é o nosso destino no governo. O servir genuinamente, por compaixão, por amor, por misericórdia, por chamado, por temor ao Senhor, em sinceridade, sem nenhuma motivação errada, sem nenhuma motivação pessoal, vai nos levar ao governo. Para que chegar no governo? Para continuar servindo.
O servir é o meu caminho ao governo, para que eu chegue no governo e siga servindo. É esse tipo de homens e mulheres, com esse coração e essa motivação, que Deus vai levantar nesse tempo em posição de governo. Sonde seu coração nessa noite. E veja qual a motivação, quando você ouve uma palavra, década de governo, o que sobe ao seu coração. Porque se Cristo hoje se tornou um com você, a sua mente, as suas emoções pertencem a Ele genuinamente, Cristo governa sobre você, a sua motivação é servir, porque Ele se tornou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como Ele serviu na cruz até a morte, e morte de cruz, como nós sabemos. Ele se tornou Rei servindo com a própria vida. Esse é o padrão de Cristo. E é tremendo, nós não vamos ler para ganhar tempo, que uma das principais estratégias de Neemias para erguer os muros foi colocar os sacerdotes trabalhando no muro com espada, instrumentos de construção numa mão e espada na outra, e as famílias atrás do muro. Então, se um homem estava aqui, imagina, se o Eduardo estava aqui, reconstruindo essa parte do muro, logo atrás dele, no muro, ele estava aqui, estaria o Pedro e a Bela. Se ele não defendesse essa parte do muro com lança, se ele não guerreasse por essa parte, quem seria prejudicado somos nós, a sua própria família. Essa foi uma estratégia de Neemias tremenda. Tremendo, porque o Senhor está fazendo exatamente isso nesse tempo, reposicionando os sacerdotes nos seus devidos lugares, ordenando as famílias. Essa é uma estratégia de Deus para ordenar a humanidade, para a edificação de uma cidade. Há quantos anos essa casa, apóstolo Hélio, apóstolo Cristiano, vem ministrando, vem trabalhando no posicionamento do sacerdote, no reposicionamento dos cabeças, posicionando os homens nos seus lugares e as mulheres também, a apóstola Leia trabalhando com as mulheres, no entendimento de cada um dos seus papéis e qual a importância e o papel do cabeça, o sacerdote do lar. Essa sempre foi a estratégia de Deus, não é novidade, não é nada novo. Quem conhece a palavra, quem conhece os movimentos de Deus, acha isso na palavra desde sempre. Ele sempre recomeçou através das famílias. Foi posicionando os sacerdotes num lugar de proteção da casa, num lugar de segurança da sua esposa e dos seus filhos, num lugar de luta e de batalha pela sua família, num lugar de autoridade contra os inimigos, para defender o seu lar. Foi nesse jeito, foi desta maneira, com essa estratégia, que Neemias restabeleceu e reergueu aqueles muros, e aquela cidade foi reconstruída, e é assim nesse tempo. É isso que Deus está fazendo dentro das nossas casas. Ouça o que o Espírito diz, mulheres. Se nesse tempo, como nós estamos nos movendo com nossos maridos muito mais tempo dentro de casa? Qual é a posição que nós estamos colocando? De que maneira nós estamos conduzindo isso? A posição correta e alinhada do sacerdote em suas casas reconstrói cidades. Vai capítulo 5 comigo de Neemias, é tremendo aqui o que nós vamos ler agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Aqui a partir do versículo 14. Aqui no capítulo 5, Neemias já está no final da reconstrução do muro. E Neemias já tinha sido eleito governador. Ele já estava nessa posição. E eu quero falar de todo o trajeto para chegar até aqui. Mas eu quero falar do posicionamento de Neemias, já em um lugar de governo. Que ele chegou depois de servir com a própria vida, porque ele arriscou a própria vida para reedificar aquela cidade. Ele se colocou na frente de Sanbalat e Tobias. Ele foi o alvo de guerra dos inimigos. Ele arriscou a própria vida naquilo ali. E ele foi eleito e foi levantado pelo povo como governador. Como consequência de um servir que tinha uma única motivação em reerguer essa cidade e colocar as pessoas num lugar seguro. Guarda isso no seu coração. Nós precisamos levar as pessoas a um lugar seguro que é Cristo e construir uma cidade que seja um lugar seguro, feliz, de justiça e de paz para que elas habitem. Foi que Neemias transformou Jerusalém, um lugar de novo de vida, um lugar de novo de alegria, um lugar novamente de paz. Esse é o chamado da igreja de Cristo. Esse é o nosso chamado, o sonho de Deus para Taubaté, terra de adoradores, quando a porta da arca se abrir. E Neemias aí no capítulo 5, já na posição de governo, olha como esse homem se posiciona no governo. Diz assim, versículo 14, vamos ler alguns versículos, depois a gente vai falar. Além disso, desde o 20º ano do rei Atarxerxes, quando fui nomeado governador deles, na terra de Judá, até o 30º ano
32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. Ele já estava na posição. Ele e seus irmãos, os próximos a ele, na posição de governo, tinham um alimento próprio para eles, uma comida especial, que era direito do governador, mas eles não comiam. Por quê? Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo todos os dias 480 gramas de prata, além da comida e do vinho. Até os seus servos passaram a oprimir e espoliar o povo. Olha que forte isso. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi dessa mesma maneira, para com a população. Ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer esta muralha. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho, e não adquirimos nenhum pedaço de terra. Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados, os que vinham a nós, sentavam à minha mesa para as refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. Depois a gente vai ler mais um pedacinho só. Vamos falar até aqui, por enquanto. Tem tanta coisa para extrair daqui, eu vou extrair alguns pontos só. Aqui fala de 12 anos, nós temos 12 anos de sonho de Deus. É tremendo aqui fala de uma estrutura que veio antes para oprimir o povo, aqui fala de um espírito de religião, e aqui fala de uma igreja que vem para servir e para manifestar algo verdadeiro e genuíno da parte do Senhor. Mas eu quero falar essa noite, numa perspectiva mesmo de governo, de autoridade em uma nação, sobre um povo. Da forma literal que nós estamos vendo aqui, o coração de um homem que foi levantado por Deus para o governo naquele tempo. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que ele diz que os homens dele diz no versículo 14 e depois no versículo 16, todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho, e não adquirimos nenhum pedaço de terra. Ele diz que os governadores que antecederam a ele, olha que tremendo, oprimiram o povo demais, e os seus servos também. Ou seja, os servos dos governadores se moviam como ele. Mas agora ele cita por 2 vezes que os seus homens de confiança, ele fala assim, meus homens de confiança trabalharam comigo, e nós todos, eu e os meus homens de confiança, não adquirimos nenhum pedaço de terra. Eles tinham direito de adquirir terra pelas posições que eles estavam. Eles foram lá, reestruturaram a cidade, reergueram, governaram por 12 anos. Aqui já tinha 12 anos no governo, sem tomar nada da terra, sem nem comer da comida que era direito deles, em honra ao Senhor, que os colocou naquela posição, e porque até ali o povo tinha sido oprimido. E aqui o Espírito, é riquíssimo esse texto que nós podemos tirar desse texto. Eu quero começar a falar sobre os homens da confiança de Neemias. O Espírito Santo me falou claramente nesse texto, os meus homens de confiança, os homens da confiança de Deus eram os homens da confiança de Neemias. E está claro aqui para nós, acho que eu não preciso nem pregar, quem é nosso Neemias. Quem nos conduz, na reconstrução, na edificação de Taubaté, terra de adoradores. Quem deu essa palavra? Quem o Senhor falou? Transforme Taubaté em terra de adoradores. E foi levantado por Deus como nosso Neemias nesse tempo. Neemias tinha os homens de confiança que tinham o mesmo coração que ele, que trabalharam do lado dele, e quando era para desfrutar, escolheram não desfrutar, para servir ao povo, e não ser como os antecessores e seguir oprimindo o povo. Essa é uma chave que o Senhor nos dá nessa noite. O Espírito Santo me falou claramente, nós fomos chamados, Neemias tinha os seus homens de pacto, Neemias tinha os seus homens de confiança, que tinham o mesmo coração que ele. Nós somos chamados nesses dias a capturarmos o coração do apóstolo Eli. Por que, pastora Zelinda, capturar o coração do apóstolo Eli? Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. E os homens de confiança de Deus, não se engane, tem que ser os homens, falando de ministério Sonho de Deus, da confiança do Neemias dessa casa, que é a pessoa do apóstolo Eli. Como eu vou ser da confiança de Deus se eu não sou da confiança do meu líder? Como eu vou ser da confiança de Deus se eu não confio, não sou da confiança? Se os homens de Deus, a liderança que Deus constituiu sobre a minha vida, se eu não sou uma pessoa de confiança para Ele?
E o Senhor nos chama a capturar o coração dele, para que quando nós estivermos nos posicionando em governo, nós tenhamos a mesma motivação e as mesmas atitudes de servir, porque nós vemos isso de forma clara e genuína na vida do apóstolo Eli. E o Espírito Santo nos chama a pedirmos a Ele que transforme o nosso coração num coração segundo o coração de Deus. E nós temos como nos inspirar nesta casa, através de poder usufruir e ter uma liderança com o coração, como nós vemos na vida de Neemias. E o convite do Espírito Santo é: capturem esse coração. É tremendo ver Neemias dizer que aqueles que eram próximos dele, os seus homens de confiança, tinham o mesmo coração que ele. Nós temos que ter corações alinhados. Isso é tremendo nesse tempo. Nós somos um povo de pacto. O Senhor nos forjou como um povo aliançado. Em tempos difíceis, em tempos bons, nós temos seguido pactuado nessa casa. O Senhor nos ensinou a andar em aliança. O Senhor nos ensinou a andar debaixo de palavra de pacto. Faça chuva, faça sol. Em dias de festa, em dias de lutas, em dias bons e dias maus, nós permanecemos pactuados com uma visão nesta casa. Pactuados com o que Deus tem a fazer nessa terra através dessa casa, dessa visão. Pactuados com a pessoa do apóstolo Eli, que é a nossa liderança. Sim, pactuados com o homem de Deus. Às vezes nós temos dificuldade: eu só tenho pacto com Deus. Não, tenho pacto com Deus, tenho pacto com a liderança dessa casa. Somos um povo de pacto. E tem uma frase que está ecoando no nosso espírito nesses dias, que a gente fica assistindo o vídeo o tempo todo em casa, que é: governar é uma questão de tempo para que aprendeu a andar aliançado. Não é lindo isso? Eu me emociono toda vez que eu escuto. E eu te declaro nessa noite: governar é uma questão de tempo para quem aprendeu a andar aliançado. Esse é o tempo. Chegou o tempo do governo para quem tem aprendido há 12 anos a andar aliançado. Porque há 12 anos, assim como Neemias nessa casa, não tem usufruído, mas essa casa tem servido da autoridade espiritual que Deus constituiu sobre nós. Essa casa não tira, essa casa dá. Essa casa não foi levantada para usufruir, mas para servir. Essa casa não se move debaixo do espírito de opressão religiosa, oprimindo o povo. Faça isso, senão você vai para o inferno. Seja assim, senão você é isso. Não, essa casa ensina princípios libertadores. Nós temos esse espírito de reerguer pessoas, reerguer cidade através de reerguer pessoas, de reconstruir pessoas, de edificar vidas. Edificamos cidade, edificando as vidas que nela habitam, de forma genuína, com o coração motivado simplesmente em servir. Esse é o coração do sonho de Deus. E nós estamos aliançados e pactuados com isso. E governar é uma questão de tempo para quem tem andado desta maneira. E eu declaro de novo: esse é o tempo, igreja. Década de governo, um cenário preparado. Dá um grito de vitória, dá um grito de júbilo na sua casa. O Senhor está nos levantando para governar em meio ao caos. Irmãos, claro que eu estou vendo o que está acontecendo. Claro que o meu coração está chorando com os que estão chorando. Quantas pessoas no mundo perdendo familiares. Claro que nós sabemos chorar com os que choram e intercedendo, porque Neemias intercedeu muito tempo antes de edificar aquela cidade. Nós vamos orar por essa nação. Nós vamos consolar os que estão chorando, os que estão perdendo familiares. Tudo isso, mas nós não podemos perder de vista o que o Senhor tem feito nesse tempo, o cenário que Ele está preparando, e qual é o nosso papel nesse cenário. Com paixão no coração, igreja, para servir genuinamente e manifestar em governo. Gente, tem gente passando fome dentro de sua casa. Tem gente, sirva. Ano de relacionamento, eu vou me relacionar com quem nesse tempo que eu estou confinado? Eu vou te dar uma dica. Hashtag fica a dica. Se relacione com quem não tem o que comer. Se relacione com quem não tem o que vestir. Se relacione com quem está passando fome. Sirva, que você vai ter. Tenha um coração motivado a servir, que você vai encontrar com quem se relacionar. Amém aí na sua casa? Tem gente me dando amém aqui. É tão bom. Obrigada por estarem aqui, viu, pessoal? Tremendo. Amém. Creio que eu já falei todo o espírito que estava aqui, que Deus queria falar aqui. Homens de confiança do Senhor são homens de confiança das autoridades constituídas por Deus nessa terra. E é tremendo, porque no versículo 17 ele diz assim, e o Espírito Santo me falou claramente, diz assim, que ele, além de não tomar o que era devido, ele ainda servia comida para os outros. Ele fala assim, no versículo 17, além disso,
além de não tomar nada, além de não comer o que lhe era devido, ele servia a mesa todos os dias. 150 homens, dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, sentavam à minha mesa para as refeições. A minha mesa, olha que lindo, olha o governador, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. E o Espírito Santo me falou claramente que nós reedificaremos a nossa nação, governaremos a nossa nação e alimentaremos as outras nações. De forma muito mais veloz, de forma muito mais rápida, de forma muito mais precisa e eficaz, de forma muito maior. Eu não sei dizer um termo preciso nessa noite. Nós alimentaremos as nações. E aqui ele fala que as nações vinham comer na mesa dele. Nós vamos edificar as nações com o EFATá online, com tantas ferramentas, com a TV Rica. Está tão fácil hoje edificar as nações de forma online nesse dia. Isso está sendo tão forte, tão evidente. Mas as nações vão ter que vir aqui, elas vão querer vir aqui. Sentar à minha mesa e comer, vem na intimidade comigo, viver como eu vivo. Vem aqui, a internet ministra a palavra, a mesa imparte vida. As nações vão começar a vir, nós já vimos evidências disso, mas cada vez mais o sonho de Deus vai começar a se tornar algo que as nações virão para comer daquilo que Deus tem produzido neste lugar. E nós, aqui na nossa terra, nós governaremos, e as nações nós alimentaremos. Essa casa tem pão para as nações. Conexões para alimentarmos as outras nações de maneira afinada e íntima, próxima. Esse é o coração que o Senhor... Olha que lindo o versículo 18, para a gente encerrar, Neemias. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Olha o que ele servia. Também à minha custa eram servidas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso tomei do povo o dinheiro para alimentação, que a posição de governador me garantia. Olha que lindo, gente. Nem por isso... Mesmo eu dando, nem por isso eu tomei do povo o dinheiro para a alimentação que a posição de governador me garantia, pois observava quão demasiadas eram as exigências que pesavam diariamente sobre o meu povo. E orava, lembra-te de mim para que o meu bem, ó meu Deus, e leve em conta tudo quanto é realizado em benefício deste povo. Ele diz assim: Senhor, eu não tomo nada deste povo, de mim cuida o Senhor. Ele deixa claro aqui: lembre de mim, Senhor, e de tudo que eu tenho feito. O meu sustento é o Senhor, a minha provisão é o Senhor, o meu cuidado vem do Senhor. Amados, o Senhor vai nos levantar em governo. E isso vai requerer de nós muito alinhamento de coração. Isso vai requerer de nós muito alinhamento de visão com essa casa. Isso vai requerer muito alinhamento de visão, de coração com o líder dessa casa. Tem uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu espírito sobre governo. E do nosso papel no governo, que é através de Daniel. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo e já caminhar para o final. Mas diz a palavra lá em Daniel, capítulo 2, no versículo 2, diz que o rei teve um sonho, aí ele chamou pessoas para interpretar o seu sonho. E quais as pessoas que ele chamou para interpretar o seu sonho? Deixa eu ver se eu acho aqui. Rápido, eu queria ler. Daniel. Achei, Daniel 2, 2. Olha o que diz aqui: então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente se apresentar ao rei. Então a inteligência daquele tempo, que tinha sabedoria daquele tempo, foi chamado. E nós sabemos que ninguém interpretou, e o rei então deu um decreto de morte, manda matar todos os sábios, feiticeiros, astrólogos, adivinhos. Quando Daniel ficou sabendo disso, ele falou com o mensageiro do rei: pede um tempo para o rei, porque eu, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos buscar o Senhor, e ele vai revelar. E o rei dá um tempo, então não mata ninguém. E nós sabemos que aí o Daniel tem a revelação, conta para o rei. E como Daniel conta para o rei a perfeita e precisa interpretação do sonho, o rei tira o decreto e não mata os feiticeiros, não mata os magos, os astrólogos, os místicos, os sábios daquela época. E diz em Daniel, no versículo 2, 48... Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Então veja bem, Daniel serviu ao rei e a todos os sábios da época, feiticeiros, astrólogos, magos, o sistema de sabedoria daquela época, salvou eles da morte, mas ele foi feito governador da província e chefe de todo esse povo.
todo o sistema, todo o serviço de inteligência e sabedoria da época se submeteu a Daniel. É tremendo isso. Primeiro ele serviu, primeiro ele livrou da morte, depois ele se tornou autoridade sobre eles. E o Espírito Santo me dizia assim: você acha que no dia seguinte, que Daniel passou a ser o governador de todas essas pessoas, no dia seguinte, todas elas estavam convertidas ao Deus de Daniel? Os astrólogos tinham deixado de ser astrólogos, os feiticeiros deixaram de ser feiticeiros, e os místicos deixaram de ser místicos? Claro que não. Mas agora, todos eles estavam debaixo da autoridade de Daniel, que era um homem segundo o coração de Deus. E aí, um homem justo. O Espírito Santo começou a me falar sobre isso. Se hoje eu estou como autoridade num determinado lugar, numa empresa, num sistema, num órgão público, numa escola, numa área, numa repartição, num hospital, seja onde eu estiver posicionado, numa posição de autoridade, no dia seguinte, todo o sistema que está abaixo de mim vai estar transformado? Claro que não, mas agora aquele sistema está debaixo da minha autoridade, e aí começa um processo de mudança e de transformação. Para ser bem claro, o Senhor me usou como exemplo a Damares, a ministra da educação da nossa nação. Nós sabemos os rumos que a educação do Brasil vinha tomando no atual governo de 16 anos. Que caminho estava tomando a nossa literatura infantil, né? O que estava sendo implantado. A Damares assumiu, a mulher de Deus posicionada tremenda. No dia seguinte, toda a educação da nossa nação foi mudada, do dia para a noite não. Mas hoje todo o sistema de educação do Brasil está submetido a ela. E aquele processo demoníaco foi interrompido só porque ela chegou. Não se aprova mais o que se aprovava antes, não se faz as leis que se faziam antes, não se coloca nas escolas que se colocava antes. E um processo de transformação muito forte começou a acontecer na educação da nossa nação. Nós não vamos mudar os sistemas do dia para a noite, mas os sistemas terão que se sujeitar a homens e a mulheres de Deus segundo o seu coração. E assim os sistemas começarão a ser transformados dia após dia. Cada área da sociedade que estiver debaixo da nossa autoridade não vai mudar no dia seguinte, mas o sistema estará sujeito a uma voz de comando alinhada que traduz a vontade de Deus. Os sistemas que estiver debaixo da nossa autoridade estarão sujeitos a uma voz de comando alinhada que traduz a vontade de Deus, e isso vai transformar os sistemas. Deus me deu uma visão. Ele me mostrou um esquema de uma pirâmide. E nessa pirâmide, imagina uma pirâmide, ele mostrou os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, em formato de pirâmide. E na base da pirâmide estava escrito: famílias ordenadas na verdade. Cristo está se tornando o centro das famílias para ser o centro da sociedade. Cristo está se tornando o centro das famílias para ser o centro da sociedade. Famílias ordenadas, na verdade, que é Cristo, formam pessoas em Cristo. E essa é a base sustentadora da sociedade. As famílias ordenadas, na verdade, que é Cristo, são a sustentação dos poderes executivos, legislativos e judiciários nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, porque nós vamos enviar filhos, nós vamos enviar homens e mulheres de Deus, segundo o coração de Deus, para submeter sob a nossa autoridade a voz de comando do Espírito Santo, todo o sistema governamentais da nossa nação. É esse o projeto e o propósito de Deus para as nossas vidas neste tempo. Cristo é a base sustentadora. Famílias ordenadas em Cristo é a base sustentadora da nossa sociedade. A porta da arca vai abrir. Fala aí para o seu irmão, para o seu parente, para sua família que está do seu lado. Fala assim, fala para sua esposa, fala para o seu filho. A porta da arca vai abrir. E aí o Espírito Santo nos pergunta: qual é a brecha da nossa geração que fomos chamados a fechar? Ou seja, qual é o meu papel depois que a porta da arca abrir? O Espírito Santo nos ensina a não sairmos no piloto automático, mas ficarmos tranquilos, porque se nós pararmos para ouvir, a voz irá nos conduzir. Precisamos nos alinhar com essa voz de comando. E aqui eu quero abrir um parênteses de algo tremendo que o Espírito Santo me constrange toda vez que eu falo, porque eu já falei essa palavra para os jovens.
Eu achei tão constrangedor e eu quero conseguir transmitir a vocês, para encerrar, a forma que o Espírito Santo ministrou no meu espírito. Se eu conseguir impartir isso no seu espírito, para você receber e ficar constrangido e apaixonado por Deus nessa palavra como eu fiquei. Porque quando Deus falou sobre o comando da minha voz, sobre o comando, né? Nós dizemos o comando da tua voz, Ele me disse assim nesses dias, que Ele se colocou nessa posição de falar sobre o comando da minha voz, porque nós temos feito e colocado Ele nessa posição de general sobre nós. Eu vou explicar o que Ele me disse. Deus é o nosso conselheiro, Deus é o nosso Pai. Como conselheiro, nós podemos escolher se ouvimos ou não os seus conselhos, se colocamos em prática ou não. Como pai, eu posso desfrutar do seu amor, mas nem sempre escolher obedecer. Mas quando nós nos posicionamos nessa casa, a voz de Deus não é negociada. Nessa casa, a voz de Deus não é discutida. Nessa casa, a voz de Deus não é questionada. Nós aprendemos obediência cega, surda e muda. E por mais louco que pareça, quando Deus fala, assim nós nos movemos. Às vezes as pernas tremem diante daquilo que Deus fala, mas nós não temos coragem de não fazer. Nós não temos coragem de Deus mandar para cá e ir para ali. A voz de Deus neste lugar não é uma voz de conselho onde nós vamos ouvir e decidir. Nós não fazemos dele um conselheiro onde eu vou decidir se eu vou ouvir ou não. Nós o colocamos numa posição do nosso general, daquele que dá voz que para nós é comando. E ele me dizia, porque há 12 anos, vocês têm feito de mim o comandante de vocês. Eu libero a minha voz para comandar vocês precisamente nesse tempo de governo. Fomos nós, através do livre-arbítrio, de forma voluntária, que o colocamos em posição de comandante em nossa vida. Isso me constrangeu. Isso encheu meu coração. É como se Deus falasse assim: vocês se tornaram homens e mulheres da minha confiança, porque eu falo e vocês fazem. Eu senti algo tão forte da parte de Deus quando Ele começou a me falar isso. Ele falou: não fui eu que me posicionei como comandante sobre a vida de vocês. Eu me posicionei como pai. Eu libertei vocês das trevas, eu salvei vocês, me posicionei como salvador. Me coloquei à disposição para ser amigo, conselheiro. Mas vocês escolheram me colocar numa posição de comandante, numa posição de general. Quando vocês não negociam a minha voz, quando vocês não negociam as minhas direções, quando eu mando fazer ato profético e vocês fazem, quando eu mando tomar decisão e vocês tomam, quando eu mando vocês fazer corte e vocês fazem, quando eu mando vocês renunciarem e vocês unirem, eu renuncio, eu mando raspar a cabeça e vocês raspam, eu mando vocês tomarem decisões loucas em mim, decisões com o sistema, decisão que a religião, caminhos que a religião não pode compreender, e vocês têm rasgado tudo numa unção apostólica e profética, têm rompido e têm feito. Nós colocamos Deus como casa, através, obviamente, do coração do apóstolo Hélio, que tem essa decisão, que tem esse coração, que tem esse comportamento, e derrama isso sobre nós, os teus filhos. Por causa desse coração que transformou Deus em seu comandante, em seu general, nós como casa temos feito, colocado o Senhor nessa posição. É como se o Senhor tivesse falado assim: encontrei um povo sobre a terra que me colocou na posição de general. Eu até brinco que se fosse a Leila pregando essa palavra, agora ela ia chamar o louvor e ia falar para cantar: o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Ela gosta de chamar aqueles corinhos antigos, que não são do meu tempo de cristão, mas esse eu conheço. Não que eu seja mais jovem que a Leila, mais jovem de cristã, de convertida. Mas é como o Senhor, não é como se Ele estivesse falando, não, Ele está falando para nós. Vocês me colocaram nessa posição. Vocês fizeram da minha voz uma voz de comando. Por isso, nesse tempo, a minha voz, precisamente, basta ouvir o Senhor, nos posicionará nos lugares de governo que Ele tem para nós. Isso me constrangeu o meu coração. O Senhor me lembrava, hoje à tarde, falando com a Tassiana, que hoje é aniversário da Tassi. Um dia Deus falou através do apóstolo Hélio para Tassiana: Tassiana, o seu lugar é o direito. Ela tinha feito outra faculdade lá atrás. Tassiana trabalhava, deixou o trabalho para cuidar de filhos. E a Tassiana: eu no direito? Eu falei: tá, você é de Deus, você tem todas as características. Você é a cara do direito. Eu nunca tinha visto isso, mas agora que o apóstolo falou, é claro para mim, como a luz. E ela: não, eu no direito, eu não tenho jeito pro direito. Era uma coisa assim que nunca tinha passado ao coração dela. E aí ela tomou uma posição e tem feito faculdade de direito. E eu tenho acompanhado a vida dela, como tem sido desafiador.
cuidar de uma casa sozinha, né, ali nos afazeres, eu digo, 2 filhos, idade escolar, tarefa, sobrecarga, o marido que tem uma rotina louca de trabalho, de horários, de noite, de dia, de madrugada, né, numa pressão, numa posição de muita pressão no trabalho. E também um desafio para a família financeiramente, para arcar com mais isso, esse investimento. Então eu conheço esse contexto. E como ela se posicionou, e tem sido desafiador para ela. E como ela se moveu, como a voz de Deus, através do apóstolo Eli para ela, foi precisa. E como ela decidiu tomar uma decisão e se mover naquilo, mesmo que aquilo para ela, a princípio, nunca tinha passado ao seu coração. E hoje eu falava com ela, hoje é aniversário dela, que precisão. Ela fazendo direito nesse tempo, com esse chamado que ela tem, e essa década de governo. Mas quando Deus falou uma loucura para ela, faça direito, ela é uma mãe de 2 filhos em casa, cheia de afazeres, e num contexto aí, redondo financeiramente, mas difícil de acrescentar uma mensalidade de faculdade de direito, como se moveu nisso, como a família se moveu nisso, e como será recompensada por fazer da voz de Deus, através da apóstolo Eli, uma voz de comando na sua vida. Eu dei esse exemplo, quantos exemplos eu poderia dar aqui? Quantos de nós têm feito a voz de Deus uma voz de comando? Nós que temos sujeitados ao Senhor como nosso comandante, como nosso general, nós nos transformamos em um exército alinhado e posicionado. E eu repito, a mesma voz que tem nos treinado há 12 anos, é a voz que vai começar a dar largada para o comando, para o governo que Ele tem para nós. Não deixe ser roubado nesses tempos pelos afazeres virtuais. Deixa eu te falar, cuidado, porque senão é tanta internet, é tanto, chega tudo, né? Chega a aula das crianças, chega tudo que chegava antes, chega o trabalho, chega tudo. Tudo chega virtualmente. Se nós não nos atentarmos, nós dentro da nossa casa vamos estar tão ocupados como estava antes, mais estressados do que estava antes, porque agora tem que fazer tudo o que fazia antes dentro de casa, com família, com crianças, com afazeres. Cuidado para não ser roubado nesse tempo. Eu vou te dizer o que é tempo. É tempo de edificação dos lares, tempo com família e tempo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Esse é o tempo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, você tem que fazer algumas coisas. Mas preste atenção. Se você não está deixando as redes sociais, a internet, a vida virtual tomar a sua casa, tomar o seu lar, tomar os seus filhos. E se ausentando de fazer o que você foi chamado para fazer nesse tempo. E o principal que nós temos que fazer nesse tempo é aproveitar este tempo para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque a porta da arca vai abrir. Fala para o teu irmão do seu lado. A porta da arca vai abrir. Eles estão falando aqui. Quando a porta da arca abrir, ouçamos nosso comandante. Ele nos dará os próximos passos. Nosso Neemias nos conduzirá. Serviremos a sociedade, guarda isso, serviremos a sociedade, reergueremos os muros e governaremos essa nação e alimentaremos as outras nações. Quando a porta da arca se abrir, Neemias nos conduzirá, serviremos a sociedade, reergueremos os muros, governaremos essa nação e alimentaremos as outras nações. O vento do Espírito está soprando e está remanejando. Meu amado, é um tempo de nós desfrutarmos de tudo que Deus tem para esse tempo. Mas também é um tempo de nós começarmos a ouvir a voz do Espírito dos próximos passos. Cuidado e preste atenção no que eu estou te falando. Pensar no futuro, os próximos passos, vai ficar ansioso. Muito pelo contrário, se você ouvir o Espírito, eu estou falando de ouvir o Espírito para os próximos passos. Se você fizer isso na sua alma, na sua ansiedade, no seu medo, nas notícias, você vai gerar uma ansiedade no seu coração, um temor. Eu estou falando, ouça do Espírito, porque Ele vai nos dar os próximos passos. Nós temos que fazer as coisas simultâneas, desfrutarmos do que Deus quer produzir nesse tempo e começarmos a ouvir a voz do Espírito para os próximos passos. Nós temos que edificar nossa família, o nosso interior na arca e começar a ouvir o Espírito Santo para o seu comando, para a sua voz de comando, para quando a porta da arca se abrir. O Espírito Santo me fazia lembrar do futuro, quando nós tivemos a palavra sobre o futuro nessa casa. Falar do futuro não nos deixa com medo, porque o futuro é o lugar que nós chegamos primeiro. Nós já ficamos bandeira no futuro. Hoje, lá em casa, Deus usou o Pedro para me lembrar disso. Ele fez eu construir uma bandeira enorme, um mastro, botar um papel branco e fincar no quintal de casa, na frente,
coisa linda, né? Teve que estacionar o carro em outro lugar, tá lá a bandeira, porque ele era um astronauta, ele chegou na Lua e ele ficou uma bandeira. E o Espírito Santo usou aquele momento para me fazer lembrar de quando nós pregamos essa casa, nós fizemos um ato profético. Nós fincamos bandeiras do futuro, declarando, porque quando uma nação conquistava um território que nunca tinha sido conquistado, fincava uma bandeira naquela nação para dizer, eu cheguei primeiro, aqui é meu. Então, digamos, Portugal chegou no Brasil, fincaram a bandeira de Portugal e declararam, essa terra é minha porque eu cheguei primeiro. E nós fizemos um ato profético uma vez nessa casa declarando, chegamos no futuro, quando nós estávamos na palavra, um salto para o futuro. E ficamos bandeira nele, porque o futuro é o lugar onde nós chegamos primeiro. Por que nós chegamos primeiro no futuro, que nós ficamos pensando ansioso nele? Não, porque nós de forma profética, o Senhor nos anuncia o futuro. Nós já sabemos que era um tempo de relacionamento. Não sabemos como seria as movimentações do Senhor, mas sabíamos que era um tempo de reconciliação e relacionamento. Nós sabíamos que era uma década de governo. Não sabíamos do que o cenário que o Senhor ia preparar, mas nós sabíamos que era uma década de governo. O futuro é um lugar onde nós chegamos primeiro. Ele não nos assusta, e porque nós chegamos primeiro, sabe o que o Senhor fez de nós? Responsáveis por eles. Fomos chamados a sermos responsáveis pelo futuro. E nós não temos medo dessa carga. Isso é um encargo que o Senhor colocou sobre nós. Porque o futuro é o lugar que nós chegamos primeiro. Então isso não nos traz peso. Se nós chegamos primeiro, nós temos responsabilidade com Ele. Por isso o Senhor nos fez responsáveis pelo futuro. Peço ao Espírito Santo que te abra os olhos para o futuro, porque nós somos responsáveis por Ele. Permaneça desfrutando e sendo edificado, que o Senhor está construindo ainda dentro da arca, porque nós ainda estamos nesse tempo. Mas abra os teus sentidos espirituais, porque a voz de comando vai começar a nos direcionar nos próximos passos, porque nós temos responsabilidade, um encargo e um compromisso com o futuro. Nós sairemos disso maiores e mais fortes, vamos mais rápido e mais longe, mas para ir mais rápido e mais longe, precisamos estar debaixo do comando da voz de Deus. Ele é nosso general. Para sermos maiores e mais fortes, é maior naquele que habitou em nós. É mais forte na força daquele que nos amou, que nos comprou, que nos fez teus filhos e nos fez um com Ele. É nisso que está a nossa força, é nisso que está o nosso maior. Esse mais rápido e mais longe é um perigo, se a motivação do nosso coração não for servir. Nós nos movemos intencionalmente rumo ao governo, motivados em servir para continuar servindo. É isso que nos consome, é essa visão que nos tomou, esse é o nosso chamado e essa é a tua posição, meu irmão. Não é o que as notícias estão falando, nós nos compadecemos da sociedade, nós reedificaremos essa cidade e essa nação. O Senhor assim nos levantará. E nós vamos estar atentos a esses comandos dos próximos passos do Espírito. Não deixe nada roubar o medo, a ansiedade, as notícias, a situação. Não deixe nada roubar a tua posição em Cristo, que foi chamado para reinar e governar. E nada alterou, nada mudou as tuas promessas. Nada mudou a palavra de governo, muito pelo contrário, se preparou um cenário para que ela se cumpra. O vento do Espírito está soprando, destituindo reinos, destruindo a autoridade, desfazendo e abalando as estruturas abaláveis, mas a igreja é uma estrutura inabalável. Ela segue forte, ela segue viva, ela segue exercendo o seu papel e manifestando a glória de Deus sobre a terra. Pessoas vão ser remanejadas com esse vento. Pessoas estão ficando já abaladas nos seus negócios, nos seus empregos. Não tema, meu irmão, o Senhor está remanejando pessoas com o seu vento, mudando de posição para recomeçar posicionado em outro lugar que vai te levar para o governo. A mesma voz que te treinou até aqui é a voz que vai dar um comando de largada, uma largada ordenada em direção ao governo. Se nós temos um governante, se nós temos um comandante, se nós temos um general que nos comanda, nós somos ordenados. Essa largada será ordenada debaixo do comando da voz do Espírito Santo de Deus. Receba na sua casa essa palavra e comece a se mover no Espírito, nessa dimensão, que é o que Deus tem para a nossa vida nesse tempo. Amém? Deus abençoe, eu quero orar pela sua vida. Quero me despedir de você, voltar para casa. Como eu disse, a primeira vez que eu saí, desde que tudo começou, vim dirigindo, vim para Taubaté, que delícia. Estou desfrutando muito esse tempo em casa, tem sido uma delícia, é um perigo, né? Você está ouvindo ao Espírito, porque é tão gostoso desfrutar. Eu tenho dito que eu nunca faria por mim o que esse tempo fez.
Eu nunca falaria assim, vou ficar um mês dentro de casa, parada, só cuidando dos meus filhos, desfrutando do meu lar. Né? Nunca vivi isso dessa maneira tão intensa. Né? Quando a gente tem filho, a gente fica 5 meses em casa ali, mas aí volta a trabalhar, e a gente fica envolvido em tantas coisas, recém-nascido. E em um momento onde as crianças já estão crescidas ali, você pode desfrutar deles. Eu nunca farei isso por mim, o que esse tempo fez. Desfrute desse tempo em Deus, desfrute do que Deus tem, mas comece a ouvir os teus comandos. Permaneça e siga ouvindo a tua voz. Eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua casa, declarar que é uma saudade imensa. É um desafio pregar para essas cadeiras aqui com pouquíssimas pessoas. Né? Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo me dizia que este lugar sem as pessoas é um memorial. Quantas memórias nós temos neste lugar? Mas conosco aqui, ela é a manifestação da Igreja de Cristo sobre a face da terra. E que falta todos vocês fizeram neste lugar nessa noite. Sinta um abraço bem forte aí, receba um coração, né, das nossas vidas, da minha vida para vocês, em particular nessa noite. Os amo profundamente. Né, uma vontade tremenda, entendendo o tempo, mas vontade tremenda de voltar a servir de forma presencial o corpo de Cristo. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite e impartir essa palavra no teu espírito. Feche seus olhos onde você está. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e pela família Sonho de Deus, que está cada um posicionado, precisamente, no seu campo nessa hora, que são os seus lares. Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra entra no nosso espírito. E se alguém até hoje não fez o Senhor o seu comandante, a partir de hoje, o coloca nessa posição. Se até hoje irmãos dessa casa não colocaram o Senhor numa posição de general, a partir de hoje tem o seu coração inclinado, e agora no seu coração começa a falar com Deus: Senhor, eu escolho te colocar na posição de comando. O Senhor é meu Pai, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu conselheiro, o Senhor é meu consolador, mas o Senhor é meu comandante, o Senhor é meu general, e eu quero simplesmente, a partir de hoje, me movimentar só debaixo do comando da tua voz. Senhor, nos dá uma largada ordenada, nos dá uma largada conduzidos pela tua voz. Alinha o nosso coração ao coração do nosso Neemias, o apóstolo L. Nos dá um coração intencional, governo, com a motivação genuína de servir. Que o nosso caminho ao governo seja servir, o nosso destino seja servir. Senhor, em nome de Jesus, eu imparto essa palavra no espírito da tua igreja, e que eles ouçam a voz de comando do Senhor nessa hora, dizer: vem andar sobre as águas, vem para o sobrenatural, vem andar no lugar que você nunca imaginou andar, venha para uma posição que você nunca imaginou estar, venha para um lugar onde você nunca sonhou que você estivesse. Vem, diz o Senhor, andar comigo no sobrenatural, venha se posicionar naquilo que eu tenho para a sua vida. Eu abençoo as famílias, eu abençoo cada quartel-general que o Senhor transformou nossos lares nesse dia. Eu abençoo os sacerdotes, eu abençoo as esposas e os filhos, para que cada um seja posicionado no devido lugar, de acordo com a vontade de Deus nesse tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, igreja. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.